Agora é voz de quê? De trombeta. Ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-eis as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, e a de sardônica, e o arco celeste, eu vou repetir para você entender, gente, o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de óleo por diante e por detrás, e o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de como homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Só meu Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e digna ela de toda aceitação. Não permita empobrecê-la e nem tocar na tua glória, mas que tudo o teu nome seja glorificado para todos os sempre. Amém. Se assente no seu lugar. Eu não sei há quantos dias, ou quantas semanas, ou quantos meses o Senhor tem ministrado no meu coração. O Senhor tem ministrado muito a respeito de 3 discípulos dele. O primeiro é Pedro, o segundo é João, e o terceiro é Judas. Ontem eu tratei um pouco com os jovens, falando de Judas. Judas nada mais era do que um fruto podre no ministério de Jesus. Judas foi quem traíra Jesus. Judas foi quem vendeu a Jesus. Judas se acostumou com um preço. Jesus não conseguiu fazer com que Judas acostumasse com o valor. O reino de Deus não se trabalha com preço. O reino de Deus se trabalha com valores. Não tem preços colocados nos homens, mas valores colocados pelo próprio Deus. Você tem valor? Sim, você tem valor. Porque se você não tivesse valor, você não teria sido comprado. E o tão interessante é que quando nós chegamos à mesa, nós vamos ver o Pedro, que era todo atrapalhado, cheio de problemas. Um camarada que o próprio Jesus teve que olhar para ele e dizer: para trás de mim, Satanás. Mas também nós vamos olhar para um João, que ele vai deitar a cabeça no peito de Jesus, e ele vai descansar no peito de Jesus, porque João estava cansado. Realmente João estava cansado. João nem quis meter a mão no prato. Jesus queria no peito do mestre. Ei, guarde isso. Aonde João deitou? No peito do cordeiro. Para você entender o texto que nós lemos, você precisa entender a mesa em que João estava. João não estava deitando no peito de um leão. João não estava deitando no peito de um Jesus ressurreto. João estava deitando no peito de Jesus, como um cordeiro. Quando João resolve deitar no peito de Jesus, ele deita para descanso. E Judas não quer descansar, porque a vida de um traidor é a vida de alguém que não tem descanso, porque ele quer negociar de dia e de noite. Ele quer vender Jesus a todo tempo, de dia e de noite. Ele quer maquinar o mal contra alguém de dia e de noite. E aí eu quero abrir um parênteses para você entender que o ministério de Jesus, o propósito poderia ser cumprido sem João, poderia ter cumprido sem Pedro, mas sem Judas não, porque é um alinhamento do propósito. E aí todos vocês que estão aqui nessa noite precisam entender que vai existir algum João, que
vai deitar no seu peito, vai querer descansar. Você vai deitar no peito de algum João. Você é um João na sua vida, e às vezes você vai ser um João para a minha vida. Mas escute uma coisa: existem os Judas que são necessários para você. Você precisa de Judas na sua vida, porque se você não tiver um Judas na sua vida, o propósito não se cumpre. E aí eu quero fazer você entender sobre Judas, que era o fruto todo. E quem é que planta? Alguém que planta? Quando você pega uma fruta no pé, e essa fruta está podre, quando ela cai no chão, você faz dela o quê? Ninguém que planta, não? Então deixa eu te ensinar, para que serve uma fruta podre na raiz de uma árvore? Judas foi o fruto podre na raiz de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa: quando você quer ver uma plantinha crescer, você pega uma fruta podre e coloca lá com um adubo orgânico. O ministério de Jesus só cresceu com Judas. Então é necessário Judas no ministério, sabe por quê? Porque se não tiver Judas, não tem fruta podre para alimentar nossa raiz. Tem muitos Judas que é só adubo orgânico para fazer você crescer, porque o mal que vão te fazer é o bem que vai te trazer. Você está me entendendo? Você compreendeu? Então Judas preferiu trair. É o fruto podre que só revela o ministério grande de Jesus. Jesus é a videira verdadeira, mas toda videira, toda árvore tem raiz, e toda raiz precisa de adubo. E Judas nada mais, nada menos foi para Jesus um adubo para o ministério de Jesus crescer. O propósito concluído. Então Judas é aquele que te faz mal, achando que vai te destruir. E na verdade, Judas é um benefício para uma árvore crescer. Ele é podre, mas ele serve para tudo. Aleluia. João deita no peito. E é tão interessante que João deitou no peito de um cordeiro e descansou. Mas aí nós precisamos entender o que é Apocalipse. Aonde está o João que deita no peito? Ele está declarando: eu João. Deixa eu te falar uma coisa: João está no peito, depois João está aos pés da cruz. João se denomina no seu livro discípulo do amor, sabe por quê? Porque ele foi o único discípulo que conseguiu observar, querido, o espetáculo da cruz. Foi o único que estava aos pés da cruz, porque ele estava no peito. Ele deita no peito, porque primeiro começou com 500 ouviu, mas depois 70 ouviu, mas depois 12 ouviu, mas depois 3 ouviu, mas só o último discípulo conservado para o Apocalipse, conservado para morrer de uma morte natural, só um ouviu o que batia no coração de Jesus. Portanto, João é aquele que diz: taca fogo no céu e mata todo mundo. Depois ele está escrevendo as suas epístolas, ele está dizendo assim: filhinhos. Pegou não? Alguém que queria que matasse todo mundo agora, pastor, ele está dizendo assim: filhinhos, não pequeis, mas todavia, filhinhos, se vocês pecarem, vocês tenham um advogado junto ao Pai. Escute uma coisa: João conhecia de amor, João conhecia de senhoria. E hoje eu tenho tratado muito com os músicos da igreja, e eu digo muito: ei, escute uma coisa, nunca cante uma música chamando Jesus de você. Ei, as pessoas estão brincando com um Deus que é juízo. Você, só quero ver você. Nem o advogado, nem o doutor, nem o juiz, nem o promotor, nem a polícia que chama de você. É Senhor. É Senhor. E aí a gente quer tratar Jesus como se Jesus fosse qualquer um, e Jesus não é. Porque se eu fosse pegar de A a Z, quando ele se revela para João, dizendo: eu sou o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Ele é um Deus completo, ele é amado, ele é bom pastor, ele é cordeiro de Deus, ele é Deus dos deuses, ele é fiel, ele é o El Shaddai. Se nós pegarmos todos os atributos, ou todos os nomes falando do que Deus é, e juntarmos aos atributos de Jesus, e ainda
Se quisermos encontrar mais coisas, meus amados irmãos, nós encontraríamos palavras e mais palavras dentro de dicionários e mais dicionários para expressar o quão maravilhoso é o Deus da glória. Bem, aí João diz, quem ele diz? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Aqui há algo interessantíssimo. João está dizendo assim, é eu mesmo, João, o discípulo do amor, que antes era o filho do trovão. Também sou irmão e companheiro de farra, companheiro de farra, companheiro disso, companheiro, não, ele está dizendo assim, companheiro de aflição. Porque João recebe uma palavra de Jesus lá em João capítulo 16. E qual foi a palavra? Em mim vocês vão ter o que? Paz, mas no mundo aflição. E na última carta, depois, ou no último livro da Bíblia, João, que é pelo imperador Domiciano, lançado em Patmos, ele está dizendo assim, eu, companheiro de aflição, porque eu sei o que até aqui eu vivi. Fala para o teu irmão, você precisa guardar no seu coração a tua caminhada e história que você tem com Jesus. Aleluia. Tem muita gente esquecendo da história, tem muita gente esquecendo de onde Jesus tirou, tem muita gente esquecendo dos livramentos, tem muita gente esquecendo de cura, tem muita gente esquecendo do abraço, tem muita gente esquecendo da salvação, tem muita gente esquecendo da cruz. Sou companheiro da vossa aflição e no reino, e que mais? E na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos. Olha a causa, evangelista Bíblia. Olha a causa, mas eu estava na ilha de Patmos por causa. Olha qual é a causa. Qual é a causa? Por causa da palavra de Deus. Ele foi lançado no tacho com azeite quente, não morreu. E agora ele está dizendo, eu estou lançado na ilha. Era uma masmorra, uma prisão. Ele não tinha como, não tinha porta de retorno. Escuta aí, o discípulo que é reservado para morrer de morte natural, ele cai, sabe aonde? Num lugar que tinha só porta de entrada, e a porta de entrada se fecha e ele não vai voltar. Eu estava na ilha por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Do peito ele ouve o coração de cordeiro bater. No começo, ele está falando de uma voz. De quê? Que voz é essa? Como de trombeta. E ele está falando de uma ordem, mas o que me chama a atenção é que ele vai virar. E ele não ouve, ele vê. Primeiro ele está ouvindo, para depois ele ver. E quando ele vê o quê? Ele vê 7 castiçais de ouro, mas no meio era para você ter dado glória. Tinha 7 castiçais de ouro. Se fosse muito crente hoje, estava olhando para o ouro, não queria nem saber de quem estava no meio. Eu estou olhando e estou vendo quem é. Eu estou vendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Ele conhecia esse lugar aqui. E cingido pelo quê?
aí? Cingido no seu peito, com o cinturão de quê? Aleluia. Já não é mais o filho do carpinteiro que estava numa mesa, deixando João deitar no peito dele, dentro do discipulado. Já é alguém diferenciado. O peito que João deitou não tinha ouro, tinha fogo que queimava por você. Aleluia. Glória a Deus. O peito que João deita, o coração bate acelerado, de alguém que estava pronto para morrer porque não merecia. E João estava lá. E sua cabeça era branca, como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo. Meu Deus, que cabeça é essa? Que cabelo é esse? Agora presta atenção. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Quantos fios? Coloca para mim Hebreus 4:12. Da sua boca saía uma espada ou 2? Era uma espada de 2 fios. Sabe o que é isso? Lembrança da palavra que foi deixada para que o homem não caísse nessa espada. Porque a espada de Hebreus 4:12 é a palavra viva e eficaz, que penetra para fazer uma divisão. Porque Deus não quer um crente almático, mas um crente espiritual. Porque a palavra de Deus é viva. Quem está vivo? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, Jesus. A palavra de Deus é viva e o que? Eficaz. Isaías diz: assim como a chuva desce do céu, rega a terra e para lá não torna mais assim a minha palavra. Quando sai da minha boca, não torna para mim vazia. Então ele diz: mais penetrante do que espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito, junto medusa, e abre para discernir pensamento e intenção do coração. Estou falando é de palavra. Eu estou falando é de um Deus que é vivo. Eu estou falando de uma palavra que vai no coração do homem e sabe discernir o que tem nele. Eu não estou falando de um coração. Pastor, meu coração é bom. Jesus está indo aí dentro com uma espada. Será que é bom mesmo? Ai, só Deus conhece. Eu não tenho medo de falar que Deus conhece seu coração, porque Deus não só vai, Ele esquadrinha, é nos 4 cantos. Se Ele achar alguma coisa aí, alguma maldade, deixa comigo, que comigo é eu e Deus. Fica à vontade. Mas não chore a hora que o cajado descer, a hora que a espada vinha apontada como juízo. Porque João, ele não está identificando, porque agora é um juízo que está ali perante a ele. Então ele vai descendo, ele começa de cima para baixo, que é a lei do reino. Porque o reino não começa de baixo para cima, ele começa de cima para baixo. Aleluia. A lei do céu não é da terra para lá, mas é de lá para cá. Aleluia. Então, peraí, quem é esse? O cabelo está branco, lá não era branco. Os olhos é como chama de fogo, mas não eram os olhos que queimavam, era o coração. Mas peraí, esse peito é diferente do que eu deitava, porque o peito que eu deitava não tinha ouro. Posso te dar a revelação do que é isso aqui? Ouro aponta o quê? João vê agora o ouro por fora, mas quando João estava deitado, ele conhecia que aquele Jesus, ele não veio de outro lugar, do seu céu. Aleluia. Porque o peito de Jesus aponta a realeza que ele é. Aleluia. Glória a Deus. Então João vai descendo e João chega nos pés. A roupa como uma lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés como de latão. Terminou nos pés. E aí a Bíblia diz que
que ele tinha nas mãos, na destra ou na mão direita, 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada de 2 fios. Agora o seu rosto só faz uma aplicação profética no que Malaquias diz, que Jesus é o sol da... Ele não é o sol da misericórdia, ele não é o sol da graça, ele é o sol da justiça. E aqui João está dizendo assim, seu rosto era como o sol. Mas qual sol? Quando o sol está na sua maior força, quando ele resplandece. E quando eu vi, o problema de você tratar Jesus como você é que você acha que Jesus é como esse que está do seu lado. Esse João que deita no peito e descansa, agora nos pés ele cai. Porque ele deita no peito do cordeiro, mas cai nos pés do leão. Então eu quero trazer uma mensagem para que você tome cuidado de achar que está brincando com o cordeiro, mas você está brincando com o leão. Vamos cuidar com as suas palavras. O reino que nós estamos é o reino inabalável. Por que é inabalável? Porque o Cristo que morreu e ressuscitou, ele ressuscita, mas ressuscita não como um cordeiro, mas como um leão. Então nós vamos ver aqui na frente que ele primeiro ele cai como o quê? Como morto. Nós estamos falando de alguém na presença. Mas ainda assim, Jesus que conservou as mãos, ele diz: não temas, sou eu. Ô João, não tema, é eu, João. E o que? O cordeiro? Não, João, só estou conjecturando para você entender. Ô João, o leão. Aleluia. João, não vai ficar barato. Tem muita gente que achou que ia ficar barato, João, mas não vai ficar barato, João. Tem muita gente que brincou comigo, zombou de mim, e eu pedi perdão. Eu pedi ao Pai perdão por eles, mas não vai ficar barato. Eles me pegaram como cordeiro, mas eu ressuscitei como leão. E aqui eu me apresento porque eu reservei esse momento para te revelar minha glória. E João vê. Quando eu vi eu caio. Não temas, não. Eu sou. Isso é frase de caráter terminativo. Eu sou. Para Faraó é Deus dizendo: Faraó, acabou. Aqui Jesus está repetindo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro. Caráter de frase terminativa. Eu sou o primeiro. O que é isso? Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, tudo já está pronto. Eu sou o princípio, mas eu também sou o fim. Eu sou o primeiro, mas eu também sou o derradeiro. Eu sou o alfa, mas eu também sou o ômega. Glória a Deus. Então o que vai acontecer? João cai, Jesus coloca a mão. Não temas, eu sou o primeiro. E o que vive foi morto. Não pode ser mais. Eu vou repetir para você ir embora inculcado. Eu fui morto, mas agora eu vivo. Não sou mais. Ele está dizendo assim: olha, João, eu sou o que vive. O que vive. O que vive, presente, o que vive, Jesus está vivo aí, o que vive, Jesus está vivo aí, o que vive, eu fui morto, mas não permaneci morto, eu ressuscitei, eu vivo, eu estou presente, e eu vou te mostrar as coisas que estão acontecendo, e assim eu quero você. Aleluia. Aí Ele diz assim: olha, estou vivo
para todo sempre. Amém. Amém. Fechou. E tem as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Diga para o seu irmão, não fique com medo. Quem está contigo é maior do que está no mundo. Fala para o teu irmão, não fique com medo. Nos últimos dias, nós sabemos que o ponto de equilíbrio do Evangelho é Cristo. Aleluia. Irmão, eu quero que você medite no que eu vou te dizer. Eu estou vendo muitos crentes darem ênfase e usar as suas redes sociais por causa de uma mulher que vai lá no carnaval e fala um monte de asneira. Primeiro, um cristão genuíno deveria estar lá, não fazendo a mesma coisa. Um cristão genuíno, quando ele vai para o meio das trevas, ele vai levar luz. Mas ele não vai metade luz e metade treva, porque a Bíblia diz que pode por acaso as trevas andar com a luz? Não. E Cristo andar de mão dada com as trevas também não. E aí tem um monte de crente dando um upgrade. Tem um monte de crente dando um upgrade nas redes sociais, por causa de uma mulher que foi lá e falou que o Apocalipse já está acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pega a Bíblia, você não está com tanta ênfase pelo que o próprio Espírito de Deus está falando com você. Aí vai alguém lá no trio elétrico, no meio de um carnaval, e diz que Jesus, que Deus está mandando, que está acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está falando com você há muitos anos. Quando você está lendo a Bíblia, o próprio Espírito Santo está te dizendo que vai acontecer, e os sinais estão nos mostrando. Meu irmão, e se eu olhar para essa mulher e colocar ela como um equilíbrio na igreja, irmão, nós precisamos rever nosso conceito. Se eu olhar para uma mulher dessa e falar assim, não, isso é essa mulher, é o termômetro do Evangelho, irmão, nós precisamos rever que Evangelho é esse que nós estamos pregando. Cuidado, porque o próprio diabo anuncia quem Jesus é. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que quando Jesus estava vindo, ele fala, os demônios gritaram, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que nós temos contigo? Os próprios demônios anunciam que Jesus é. Mas quando um santo que é separado, um servo de Deus, é separado por Deus, ele fazendo a anunciação da vinda de Jesus, é algo diferenciado, porque a própria palavra diz que a multidão admirava como Jesus ensinava, porque Jesus ensinava com autoridade, e os escribas tinham a mesma mensagem, os fariseus tinham a mesma mensagem, porém não tinha autoridade. A autoridade ela só pode vir do céu, ela só pode ser delegada pelo céu, para que o Evangelho cause um efeito. Não é a igreja indo ser a maior bateria. Eu vi uma reportagem de alguém dizendo, crente também samba, nós só fomos considerados a maior bateria do carnaval. Crianças, adolescentes, não sei quantos mil, não sei quantas pessoas à frente de uma bateria no meio de carnaval, sambando para Jesus. Pelo amor que você tem em Deus, Jesus não precisa ser sambar para Ele. Jesus não precisa você pegar um tambor e sair batendo para Ele. É querido falando que Ele é, que Ele faz, que Ele opera. Ei, meu irmão, Jesus quer que você obedeça e anuncie que o juízo está às portas, que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Mas você não pode dizer que Jesus está voltando com o coração querendo ficar nessa terra. Tem muita gente querendo Jesus de volta, mas do jeito deles. E eu vim aqui para te dizer isso. Jesus não vai fazer do seu jeito e do meu jeito. Jesus vai fazer do jeito que está profeticamente já estabelecido. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, vindo cumpridas as promessas, Jesus pisando a cabeça de Satanás, esmagando, expondo os principados e as potestades à vergonha. Irmão, nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo
Cristo. É isso aqui, é chegar nos pés dele e cair como morto, pelo amor de Deus. Não, eu estou entrando na presença de Deus de qualquer jeito, eu saio de qualquer jeito. Então que evangelho é esse que eu estou entendendo? Pessoas tomando ódio umas das outras e se dizendo cristãs. Pessoas propagando fofocas e mentiras e se dizendo cristãos. Nós precisamos entender, João estava na ilha por causa de Deus, por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele não foi preso, processado, incriminado por causa da língua maldizente. E por que João estava em paz? Não, porque fez uma fofoquinha ali. Por que João estava em paz? Não, porque tentou derrubar um fulano ali. João estava em Patmos porque ele anunciava. Escute uma coisa: a sua língua, ela não pode jorrar bênção e maldição. Ou você abençoa, ou você já se declara inimigo da cruz de Cristo. Em Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. João estava em Patmos, mas Patmos não causava medo em João. João estava numa prisão perpétua, mas João estava num reino inabalável. No capítulo 4 que nós lemos, João diz que depois dessas coisas, ele olha. Mas no verso de número 3, no capítulo 3, verso 20, diz assim: eu estou à porta. Eu estou à porta. Aonde? Na porta. Quem está na porta batendo é porque está do lado de fora. Eu estou falando de Jesus. Jesus está batendo em muita porta fechada, dando oportunidade de arrependimento e de renúncia. Jesus está do lado de fora porque muitas, eu estou falando de âmbito de igreja, muitas pessoas já fecharam a porta e botaram ele para fora, porque do lado de dentro eu tenho que ter riqueza, do lado de dentro eu tenho que ter fama, do lado de dentro eu tenho que me reconhecer, porque lá de cega tinha gente, mas não tinha salvo. Lá de cega tinha quem cantava, mas não tinha quem adorava. Lá de cega tinha altar, mas não tinha fogo. O que foi cantado aqui pela irmã dela? Nos tornamos responsáveis. A chama não pode apagar. Sabe por quê? Porque o ladrão ganhou. E ele virá como um ladrão de noite, que ficava no portão do tabernáculo, observando a lâmpada do templo. E se o sacerdote deixasse a lâmpada do templo apagar, era fogo nele. E a mensagem de hoje é para nós, no individual: não deixe a chama do Espírito apagar, porque senão o fogo da ira vai vir. E o dia que Jesus voltar e não achar o fogo do Espírito dentro de você, você vai ser queimado, torrado no inferno. Porque essa mensagem não causa medo em alguns, porque tem muita gente que já implantou no seu coração assim: que é isso, pastor está pregando besteira, porque uma vez salvo, sempre salvo. Então vai nessa onda, para você ver aonde é que você vai parar. Então quer dizer que um salvo pode fazer o que quer. Porque a Bíblia diz que não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. Não é a criatura que manda no Criador, é o Criador que manda na criatura. Você entendeu que você perdeu totalmente a autoridade sobre você mesmo, ou você não entendeu isso ainda? Você que ainda está agindo com os seus pezinhos: meus seus pezinhos te levam para onde você quer. Meu irmão, você está servindo a qualquer Deus, menos Jesus. Porque o dia que ele te comprou, ele te carrega como o vaso para derramar no meio. Pastor está nervoso. Misericórdia, eu não. Pelo contrário, eu estou com muita paz no meu coração, porque eu estou entregando aquilo que estava me sufocando. Porque Deus está falando: se você não falar, vai ser comigo.
abra sua boca. E eu passei a tarde inteira com Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E Deus ministrando Judas, e Deus ministrando João, e Deus falando de Pedro. E eu venho pregar sobre Apocalipse. Quem é João? Quem é você? Eu quero abrir um parênteses aqui e te dar aqui uma opção. Ou você pode tomar toda a bolsa, tomar todas as moedas e fazer o que está no seu coração. Você tem essa opção. Ou você coloca a mão no prato e entende que Jesus está dizendo ainda que você não vai, porque você é importante. Você tem o direito de largar a bolsa e falar assim: eu vou te entregar, Jesus. Eu sei que eu te traí e te perdi. Só que um dinheiro que compra sangue, irmã Rosemar, não serve para ser devolvido para os religiosos. Sabia disso? Quando Judas devolve as moedas, já era tarde demais. Nem os religiosos receberam as moedas de volta. Sabe por quê? Porque aquelas moedas só serviam para comprar o que era preço de sangue. Então o que Judas estava devolvendo? Judas só estava devolvendo o valor que ia comprar um campo para ele morrer. O que aconteceu com Judas? Um evangelista fala que ele sai para se enforcar, mas em Atos sai, a Bíblia diz que ele está arrebentado ao meio. Escuta uma coisa: o que aconteceu com Judas foi se enforcar e se arrebentar pelo meio e se dividir. Só exteriorizou porque ele já estava vivendo com Deus. Judas já estava enforcado. Judas se enforcou quando vendeu. Judas se enforcou quando rejeitou o perdão. Judas se enforcou quando ele vai devolver as moedas e tentar ter um remorsozinho. Porém, em Atos diz que ele compra um campo chamado Aceldama, que é campo de sangue. Ele adquire um campo de sangue, porque as moedas só serviam para comprar algo que derramava sangue. E aí Judas vai para onde? Vamos para o sangue, vamos para o campo de sangue. E ele coloca uma corda no pescoço. O que mais acontece? Ele pula. Só que a corda arrebenta e ele cai. Mas antes de cair, ele já se enforcou na mesa. Antes de cair, ele se enforca na mesa. E antes de se dividir, ele já divide a mesa. Mas passou por que Pedro? Porque Pedro nos aponta alguém que se arrepende e vai para a cruz. Judas tem remorso e vai para a forca. E João permanece amando e vai para o Apocalipse. Todos eles, um foi esfolado, o outro cerrado, o outro puxado a cavalo, o outro cruz de cis, o outro vai de cabeça para baixo. E João é mantido intacto para deixar escrito na base as revelações, as coisas que, escute uma coisa, não tem data na vida de Jesus. Todo mundo que tentou datar teve problema. Depois dessas coisas, olhei. Estava uma. Põe aí para mim, capítulo 4, versículo. Só para a gente fazer uma ponte lá. João estava deitado aonde, João? João estava deitado na onde? No peito. No peito? E o que era o peito de Jesus? A porta do coração mesmo. Pegou aí ou não? O que era o peito de Jesus? A porta do coração mesmo. Jesus disse: eu sou a porta. E João deita onde? Na porta do coração. Todas as vezes que você deitar no coração de Jesus, o próprio Jesus vai abrir o céu para você entender. Aleluia. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta onde? No céu. Por que João recebe a porta do céu? Porque ele está na porta do coração de Jesus. Ele é que escreve no capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se eu passear,
entrará e sairá e será afastado. Aonde que ele está? Ei, Apocalipse, uma porta aberta no céu, e a primeira voz que é comigo, ele fala comigo como de trombeta, ouvia falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostraste as coisas depois dessas onde acontecer. A voz chamou João para subir, mas João subiu? Deus só está deixando um convite aqui, irmão, para João. Mas não tem como eu subir ao céu. Não tem como você subir ao céu. A voz está dizendo: sobe aqui, João. A voz só estava identificando, tentando fazer ele identificar no coração do João qual era a motivação do coração. Você quer mesmo? Que batia no meu peito? Então vem. E eu imagino o João do seu coração dizendo assim: se eu pudesse com minhas pernas subir. Depois, entendeu? Se eu pudesse ter acesso como eu tinha no seu coração. E aí ele é arrebatado. Ele vai aonde? E ele vê quem? Ele vê Deus? Não. A visão é muito louca. A visão é o quê? É João chegando e dizendo assim: e aí, Jesus, meu chegado? Aí que está o problema. É que essa geração de hoje é tão fraca que elas querem chamar Jesus de meu chegado. Jesus é meu chegado. Irmão, primeiro, essa falácia é mundana. Não é para falar com Jesus dessa forma. Meu colega legal. Não é. Jesus é o meu Salvador. Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Mestre. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus é quem foi o meu substituto. Jesus é quem morreu na cruz por mim. Jesus é o meu amigo, sim, mas eu não vou chamar ele de meu colega, meu amigo legal, de você. Eu vou continuar chamando ele de Senhor, porque Senhor ele é, Mestre ele é, Salvador ele é, ele nunca vai deixar de ser. Aleluia. Como que é? O louvor pode subir. Como que é? Mostraste a eles as coisas, fui arrebatado em espírito. Quem tinha o céu? Fui arrebatado em espírito. E eis que quantos tronos? Um trono estava posto no céu e assentado. Tem muitas coisas que vão acontecer. Tem muitas coisas que estão para acontecer, irmãos, nesse ano. A cada dia é 5, 6. Eu estava esses dias no casamento do meu irmão. Eu conheci um rapaz. E esses dias chegou a notícia: o cara estava bem, caiu, morreu. Não tinha problema nenhum de coração. Uma jovem dona de uma loja, que a minha mãe biológica levou minhas filhas lá, uma moça linda, nova, um mosquitinho derrubou ela, morreu, dengue hemorrágica, deixou as filhas pequenas. Deixou loja, deixou patrimônio, deixou tudo. Eu quero só conscientizar você nessa noite, que é estar com o seu coração apegado nessa terra. Irmão, não estou dizendo que você não pode ter as coisas, que você não pode sonhar. Continue sonhando. Continue, tenha as coisas. Prospere sim, é o desejo do coração do seu pastor. Quer estudar, estude. Quer formar, forme. Mas dê mais prioridade para Jesus. Ele não pode ser o primeiro da lista. Na verdade, Jesus nem pode estar na sua lista. Pelo amor de Deus, Jesus não pode estar nem na sua lista. Jesus tem que ser o único na sua vida. Porque se você põe na lista, você pode apagar, você pode esquecer. Se você põe como primeiro, daqui a pouco você troca ele de lugar. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser crente menos mimizento. Vamos parar de ser crente cheio de mimimi. E vamos começar a ser crente raiz. É prova, então vem! Eu vou matar o peito e vou dizer: vou passar ela de cabeça erguida. Porque quem não passa a prova de cabeça erguida, não olha para Jesus. Jesus não te chamou para olhar para baixo. Povo não
suas lutas, cabeça erguida, para onde? Prosseguir para o alvo. Que alvo? Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. É que alvo, Jesus? Tem luta? Tem. Onde você vai indo para ele? Você está caminhando para onde? Estou caminhando para ele. Ó João, você vai morrer de manuforia aí, eu já subi no céu. Eu já sei o que tem lá. Ele já me mostrou que a cidade vai ser iluminada. Não é pela glória dele, é pela glória dele em nós. Entendeu? É a glória de Jesus que vai brilhar em você. É você que vai iluminar a cidade. É lá que você vai cantar. É como um hino que diz no coral: eu quero cantar, declarar que Ele é Santo, Santo, e infinitamente adorar, dizendo que Jesus é Santo, Santo. Eu quero entrar na cidade, mas antes de entrar na cidade, eu quero chegar nas portas e conhecer Ele, que vai juntar nos meus olhos toda lágrima. Escuta o que vai acontecer no final, pastor. E o final, antes de você subir, fala para o teu irmão, antes de você subir, você vai ouvir. Fala para ele, moça, antes de você subir, você vai ouvir. E quando você ouvir, você vai ver. E quando você ver, você vai gritar: Babilônia caiu. Quando os reis da terra viram a Babilônia cair, eles colocaram a mão na cabeça e ficaram: ai de nós, e agora? Babilônia caiu. Mas quando os santos ouviram que Babilônia caiu, eles olharam e viram a sua fumaça de longe e gritavam: glória ao Cordeiro que venceu. Pastor, como é que vai terminar? Eu te explico. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diz: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, come de graça da água da vida. E aquele que testifica essas coisas diz: certamente sempre vem. Amém. Glória vem, Senhor Jesus. Sabe como ele termina o Apocalipse? O último versículo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Selou, fechou o livro, e João valorizar seus processos. Quem, pastor, tem que valorizar meus processos? É claro, porque os processos que você passa é ensinamento para os que vão passar. Mas se você abaixar seu semblante, você está dizendo: Satanás, você venceu. Então levante essa cabeça e olhe para Jesus, porque é só Ele que vai te dar esperança. Nós estamos às portas de ir para a eternidade. Jesus está às portas para voltar para buscar a sua igreja. Então vigiai e orai, porque o Espírito está preparado, mas a carne não. Vigiai. Em Romanos diz: é tempo de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Queria eu abrir um leque de revelação nessa noite para as coisas que o Espírito Santo de Deus me falou. Queria eu poder fazer isso, mas se eu fizesse, eu faria na carne. Porque tem muitos crentes que dá vontade de você pegar e enforcar e torcer o pescoço.
meio de demônios, de confusão, perigosos, de fofoca, que divide, que destrói família, que destrói ministério, que destrói reputações. Cuidado com a tenda fechada, porque você pode fechar a tenda para quem você fala, mas você não fecha a tenda para quem ouve. Cuidado. Deus continua sentado no trono e a porta não passou por reforma. Fique sobre os seus pés. Nos tornamos responsáveis. E essa chama não pode apagar. Deixa eu te dizer uma coisa: não é Deus quem mantém a chama acesa dentro de você. É você quem mantém a chama acesa quando você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Nós apresentamos o altar e o sacrifício, mas quem proveu o fogo é Deus. E depois do fogo ser provido, quem mantém sou eu. É a minha vida devotada a Deus todo dia. Então vigia, vigia, vigia. Glorifique a Deus com os teus lábios. Use os teus lábios para glorificar a Deus. Use os teus lábios para